Esse ano é um ano muito importante para o cidadão, para o cristão, para as famílias, para as pessoas que querem um Acre melhor, um Brasil melhor, uma economia melhor para o nosso país, sabe? Que queira mudanças e evolução nos campos de trabalho, principalmente de trabalho. E nada melhor do que nós conscientizarmos sobre a maneira correta de votar, a importância do voto. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe hoje aqui um peso de parte da sociedade, de representantes, líderes que têm palavra, têm fé, têm público, sabe? E que são pessoas que podem orientar bem, certo, a maneira correta de nós elegermos os nossos representantes, sabe? Diante disso, o programa eleva o nível e traz uma conscientização para a sociedade. Há 97 anos, a Santa Casa atendeu a um chamado no coração da Amazônia. E desde então, se faz presente na vida do acreano. Hoje, nosso povo vive a sua hora mais densa. Dias de incerteza frente a uma pandemia. A Santa Casa ampliou suas instalações, criou novos serviços, modernizou seu laboratório e equipou um centro cirúrgico de excelência. E tudo isso é apenas para dizer: você pode contar com a Santa Casa da Amazônia, hoje e sempre. Sofisticação, alto padrão, estilo e elegância. Você só encontra na Home. Móveis, decoração, cortinas, persianas e muito mais, com preços e condições imperdíveis. Parcelamos em até 18 vezes sem juros nos cartões. E o melhor, levamos tudo até sua casa ou escritório e montamos seu ambiente de acordo com a sua necessidade. Vem pra Home. O programa de hoje é um tema importante. A igreja na orientação dos fiéis, na orientação dos cristãos, sobre a questão da política. Nós estamos no ano político, um ano que nós vamos escolher presidente da República, um ano que nós vamos escolher senador, vamos escolher governador de estado, deputados estaduais, sabe? As bandeiras partidárias, elas estão aí, colocadas no dia a dia. Isso tem a ver com o nosso modo de viver, sabe? Então, hoje nós estamos aqui com um time de peso. Trouxemos hoje aqui para conversar sobre esse assunto o apóstolo Wildson, tá? Do Instituto Águias, o pastor Luiz Gonzaga, da Assembleia de Deus, Rio Branco, a apóstola Deise, o nosso amigo pastor Roberto, da Casa da Bênção, convidados aqui, o nosso pastor presidente da MEACRE, também se faz presente, e para falar desse tema tão importante para a sociedade brasileira, tá? O tema de como o cristão deva se comportar, deva conduzir-se nesse ano de eleições. Um ano muito, muito difícil, sabe? Nós nunca tivemos eleições tão acirradas nesse país como nós estamos tendo agora. Apóstolo Wildson, com a palavra. Eu quero agradecer a oportunidade, cumprimentar a todos, cumprimentar você, Alex, que tem conduzido esse programa com tanto brilhantismo. Também a todos os nobres pastores, homens, mulheres de Deus aqui presentes. E dizer da alegria de poder falar sobre esse tema que é tão importante, tão polêmico e ao mesmo tempo tão necessário, né, para a nossa geração, para o povo que nós representamos enquanto igreja. Hoje dentro do Congresso Nacional, especificamente, tem aproximadamente, ou especificamente, 815 proposituras, projetos de leis, entre Senado, Câmara Federal, que tem a ver com vida, família, igreja, né? E a maioria desses projetos, eles são
eles afetam diretamente a igreja e de uma forma até negativa, né? Então, daí a importância, eu estou falando só do legislativo, né? Nós temos eleições para o Senado, como você falou, para deputado federal. E aí nós, quando voltamos para o executivo, em específico a presidência da República, governo do Estado, né? Nós estamos também diante de um cenário que temos que estar muito atentos na hora das nossas escolhas, das nossas decisões e a orientação dos membros, né? Porque quando nós votamos em alguém, quando nós escolhemos alguém para votar e para orientar o voto, nós estamos dando uma procuração para que aquele seja o nosso representante legal, né? E temos que estar muito atentos sobre essas decisões, porque são muito importantes e elas vão implicar positivo ou negativamente de acordo com as decisões que tomarmos. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande conversar com todos vocês sobre esse tema, sabe? Eu sei que já se é feito um trabalho na sociedade de conscientização da família, de conscientização dos projetos, de conscientização do voto. Eu sei que esse trabalho já é feito, mas hoje é importante esse debate aqui, essa conversa aqui, essa orientação aqui. Por quê? Porque nós vivemos hoje numa situação onde, quando a gente abre as televisões, principalmente a Rede Globo, eu vejo assim uma afronta à família brasileira. Eu vejo uma afronta à família brasileira, porque eles fazem hoje um trabalho de conscientização da normalidade das situações hoje que a gente tanto combate. Apóstolo, desde da presidente da igreja renovada, né? Isso. É uma honra recebê-la com a palavra da senhora para se manifestar sobre esse assunto e tudo mais que a senhora achar que deve. Bom dia a todos os nossos colegas aqui do Reino, né? A você que nos assistem, que a graça do Senhor esteja sobre sua casa também. É um assunto que envolve todos nós, uma vez que fazemos parte da mesma sociedade, uma vez que cuidamos do povo desta sociedade. Por que não falar de política? Por que não trazer orientações a eles que estão sendo afetados diretamente pela política que está aí? E nós temos esse dever de passar informações, ouvi-los, trocar ideias e dirigir-se em caminhos para que eles andem de uma forma mais confortável e saudável nesse mundo. Pastor Luiz Gonzaga. Alex, é um prazer poder estar aqui com você, os demais que fazem parte desta bancada. É uma alegria poder nos dirigir a você para esclarecer coisas que dizem respeito à participação do evangélico dentro desse contexto no qual estamos inseridos. Se os membros da igreja podem ter tantas outras atividades em todos os segmentos, em todas as profissões, politicamente não é diferente. Até porque a política é que rege os destinos da nação. E o evangélico precisa ser muito consciente, dentro desse contexto que aí está, de muita corrupção, de muito engano, de muita injustiça social. O evangélico precisa, acima de tudo, ter a sua consciência cristã, e ela não pode ser vendida, ela não pode ser comprometida com nada e nem por ninguém. O voto consciente é o que nós pregamos, é o que nós ensinamos e procuramos repassar ao nosso povo. Tá certo. Pastor Carlos, superintendente da Casa da Bênção, é uma honra receber ele também para nós conversarmos sobre esse tema. E tem a palavra para se dirigir à sociedade e aos cristãos. Alex, nós ficamos felizes por estarmos aqui com você e parabenizamos a sua iniciativa, que é muito importante para que nós possamos dizer aos nossos amigos, aos nossos acrianos e a todos aqueles que estiverem nos assistindo agora, sobre a importância da política. E aos demais amigos que estão aqui, colegas, um prazer estar com vocês aqui. Nós entendemos que somos cidadãos,
E como cidadãos, nós temos que praticar, como evangélicos, a cidadania. E a cidadania faz parte de direitos e deveres. Como evangélicos, nós temos direitos como cidadãos e temos deveres. E os nossos deveres é contribuir com a sociedade melhor, contribuir com o cenário político, que entendemos ser importante, como bem disse o nosso pastor Luiz Gonzaga aqui sobre essa questão. Temos que nos envolver, sim. Eu entendo que durante muitos anos parece-me que ficamos um pouco distantes, alienados da política. E os cristãos entenderam, ultimamente, que nós precisamos exercer a nossa cidadania, precisamos exercer os nossos direitos e também dizer que os nossos deveres serão cumpridos como cidadão, como homem de bem, como preservador da família, como pessoas que desejam o bem da nossa sociedade, o bem do Brasil. Nós queremos o bem do Brasil, nós queremos o bem do Acre. Por isso nós conscientizamos os nossos irmãos, a nossa igreja, enfim, aqueles que a gente tem contato mais direto, para que saiba escolher bem. Essas escolhas serão fundamentais para o nosso futuro. Pastor Eldo Gama, pastor presidente da ABEACRE, seja bem-vindo, meu irmão, e é uma honra conhecê-lo pessoalmente e apertar na sua mão hoje. Eu tenho conhecido do seu trabalho, da sua responsabilidade. Prazer. Obrigado, Alex. Aos caros colegas, é uma honra estar com pessoas tão importantes no cenário espiritual e ministerial. E é interessante porque esse programa aqui, ele não pode ser paradoxal, né? Aqui não tem cientistas políticos discutindo política, mas tem homens e mulheres que têm conhecimento de causa, experiência de vida. Eu entendo que a política deveria ser muito mais simples. Política nada mais é do que saneamento básico, iluminação pública, pavimentação, água encanada nas casas, é tudo o que a população precisa. Só que nós vivemos um cenário onde a política tem tomado uma outra forma, né? Com um caráter ideológico muito forte. E é por isso que a igreja ela tem se posicionado, não apenas intelectualmente, mas acima de tudo com representatividade. E é por isso que é importante estarmos aqui discutindo um assunto tão relevante, que é a política, e a igreja de maneira alguma está fora desse cenário. Porque Jesus falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então estamos aqui para isso, para passar um pouco da nossa experiência, do que nós acreditamos como cidadãos e acima de tudo como igreja do Senhor sobre essa terra. Passado esse primeiro momento das apresentações e do que cada um pensa, eu quero perguntar aqui a nossa apóstola Deise, presidente da Igreja Renovada, como se dá essa orientação hoje na Igreja Renovada com relação ao voto do cristão, a defesa do cristão e como ele pensa para a igreja, para a sociedade? Alex, dentro do ministério, nós trabalhamos com informações. Como foi dito, as notícias são muito ruins e ninguém credibiliza o que televisão diz mais. Então, nosso povo, nem todos têm acesso a canais de peso de internet para se informar. Então, a informação é a primeira ferramenta importante que nós usamos, trazendo a eles a realidade de fato, se não o que se fala na TV. Infelizmente, não dá para credibilizar. Trazendo realidade de fatos, nós trazemos consciência da nossa posição, quem somos e o que estamos fazendo aqui. Não adianta eu falar de espiritualidade, de Deus e de amor, se eu estou odiando aquele político que está ali. Que fé é essa? Que amor é esse? Né? Jesus provou o seu amor em um instante, quando ele fez o resgate de todo mundo e daqueles algozes que o maltratavam também. As coisas chegaram na proporção que chegou, e eu entendo que a culpa é nossa, da igreja, pela nossa omissão de anos e anos e anos, se deixar as coisas serem levadas como foram levadas. E nós fomos descendo o rio abaixo. E chegou a hora de cada um pegar o remo e, epa, não, esse destino está errado. E nós precisamos redirecionar a rota aqui.
E essa é a posição, levá-los a entender qual é a rota correta para que esse Brasil volte a andar dentro das linhas que deveriam nunca ter saído, né? Dentro da legalidade, acima de tudo, da nossa Constituição, que está toda hora saindo do foco, e dentro do que Deus mandou cada um fazer. Eu não consigo entender como que as pessoas acham que uma coisa não tem nada a ver com outra. Quer dizer que nós só somos cidadãos para pagar impostos? Nós só somos cidadãos para dizer sim, senhor? Não. Eu quero ter direito de falar, eu quero ter direito de votar em quem eu acho que me representa, eu quero poder dizer para quem me representa, você errou nessa sua postura, você precisava ter consultado bases, porque além de estar lá, eu penso que o político, ele não está lá por ele, ele está ali representando um povo, então ele não pode falar por ele. Temas polêmicos, ele tem que ouvir suas bases, sim, ele tem que saber o que nós pensamos, porque atrás de cada um de nós aqui tem uma multidão. E a multidão é orientada por nós. E nós não vamos dar uma orientação distorcida para eles de nenhuma forma. Então, lá eu trabalho com informação, com direcionamento, sim, e eu indico, sempre que possível, a pessoa votar. Não há pressão, eles são livres, mas vão errar conscientes. Essa informação é uma informação importante. Você imagine se aquelas pessoas que nos representam lá do Congresso Nacional, numa Casa Legislativa, no Executivo, e faz uma coisa que não está de acordo com a base, com aquilo que nós conversamos, e nos comprometemos, né, numa eleição, e aí se a igreja se manifesta, ou se a instituição se manifesta, né, dizendo, olha, você está tornando até público, olha a situação que a pessoa fica, né? Também, eu cobro. Né? Aquele que eu voto, eu cobro. Eu mando mensagem, ei, essa matéria aqui, você está vendo o que estão votando aí? Qual é a sua posição disso? Mas eu não acho que é assim. Eu cobro, porque eu acho que eu tenho esse direito. Se eu enviei o senhor lá para o Congresso Nacional para o senhor fazer um papel de enfeite, como assim? O que me chateia é ver vários personagens que vão para lá e não falam nada. Não participa de comissões, não tem voz, você não vê nada e na hora da votação vota tudo contrário às nossas questões, principalmente cristãs. Então, um indivíduo desse não deve jamais voltar para lá, não nos representa, entendeu? E essas informações o povo tem. Agora, o político, para entrar na política, ele entra por um partido político, sabe? E aí é onde eu gostaria que o apóstolo Wilson falasse sobre esse assunto, porque cada partido político, ele tem uma bandeira partidária, ele defende, ele tem um estatuto, ele tem um regimento, ele fala sobre... E como que a igreja, hoje, fala com relação aos partidos que as pessoas fazem parte, apóstolo? Você tem uma... Muito bem. O cenário dessa questão político-partidária, eu costumo dizer que se partido fosse bom, era para ser inteiro, não é partido. Mas é um mal necessário. Os partidos são necessários dentro desse processo político no Brasil, democrático, né? E aí tem uma coisa muito importante que pouca gente observa. Quando você entra numa associação, você se torna sócio. Quando você entra num sindicato, você é um sindicalista. Mas quando você entra num partido, o termo que é usado é filiação. Porque o partido ele tem uma regência paterna. E não apenas por essa regência, que também pesa no mundo espiritual, a gente que trata dessa questão, né, o partido é o pai, né? Então hoje, quando a gente, e a lei respalda isso, porque existe a lei da fidelidade partidária, né? Como a apóstola Deise falou, às vezes a gente coloca um procurador que é alguém que vai nos representar, mas que não representa as causas. O Brasil é um país ainda conservador, né? Um político que nós orientamos ou que ajudamos, ele não está lá para representar simplesmente as causas dos evangélicos. Não é isso que nós queremos. Até porque as causas que nós defendemos, elas são benéficas para toda a sociedade. Agora, uma coisa importante de se observar, e nós estamos atentos a isso, são 3 coisas. Primeiro, quando nós escolhemos um candidato, a gente tem que saber o grupo que ele representa, porque acima do partido, às vezes, está um grupo com ideologia, né, com pensamentos. Depois, nós temos que saber também o partido, porque às vezes nós escolhemos uma pessoa boa, com boas intenções, mas que ele vai estar engessado naquilo que o partido defende. Então nós temos que saber o grupo que ele defende, o partido que ele defende e as causas que ele defende, se estão alinhadas com aquilo que nós cremos e defendemos.
né? Eu tive a oportunidade de participar, em alguns anos atrás, de vários debates a nível nacional. Nós tivemos com o Magno Malta, a ministra Damares, né, que hoje é candidata. Nós tivemos com eles em todo o Brasil, fazendo jornadas em defesa da vida e da família. E quando chegávamos em Brasília, alguns olhavam para mim: o senhor é parlamentar? Eu dizia: não, eu vim só para lamentar. Infelizmente, né, o nosso desafio é outro, né? Mas nós precisamos de representantes, né? Porque se não tiver representante, nós vamos ficar lamentando. Tem uma frase que virou um jargão, mas é uma realidade, que se nós não falarmos, pensarmos e agirmos politicamente hoje, né, nós seremos calados, cerceados na nossa voz enquanto igreja. E não dá para dizer: a política e religião não se mistura. Eu queria que alguém me mostrasse como é que separa. Você não tem como separar uma cidadania. Nós viemos, para chegarmos aqui hoje, passamos por trânsito, por semáforo, né? Tudo que existe depende de leis, depende de ação do executivo, né? Então nós não temos como ficar fora desse cenário. Hoje, para você ter uma ideia, e eu encerro com isso, existem algumas coisas que a Bíblia chama de pecado, que nós não podemos, pela lei, pregar como pecado, né? Então o que nós queremos é a sociedade consciente. Eu vou encerrar o primeiro bloco e já voltamos agora com o pastor Luiz Gonzaga para falar sobre esse assunto. De volta ao segundo bloco, nós vamos aqui agora conversar com o pastor Luiz Gonzaga sobre como pastor, melhor conscientizar hoje o eleitor cristão. Como já foi dito pela apóstola Deise, o nosso povo precisa de orientação. É tanto que Deus deu, o Senhor deu à sua igreja pastores, líderes, pessoas que pudessem direcionar o povo. E a igreja é vista como rebanho de ovelhas, que depende de orientação. Então, se nós falharmos na nossa orientação, seguramente lobos vorazes entrarão no meio do rebanho para espalhar o rebanho. E, aliás, infelizmente, isso tem acontecido com muita frequência. Daí a necessidade de nós tomarmos providências a respeito disso. É claro que quando fazemos isso, começamos a ser acusados, taxados disso ou daquilo, mas eu sempre digo, o que importa é a nossa consciência. Nós temos consciência daquilo para o que fomos chamados e precisamos ser fiéis ao nosso chamado. Como temos um rebanho para orientar, para cuidar, em todos os aspectos, em todos os sentidos. E aí, nós como líderes, precisamos passar essa mensagem ao nosso rebanho. Muitas pessoas que às vezes nós elegemos nos decepcionam. Isso é fato. E é por isso que nós precisamos estar vigilantes e atentos, porque de 4 em 4 anos vem uma renovação, seja a nível municipal, seja a nível estadual ou federal, e é quando aqueles que nos decepcionam precisam ser mudados e outros vêm para dar a sua parcela de contribuição, a sua parcela de colaboração. Então, é de fundamental importância que os líderes, com embasamento na palavra de Deus, pois somos sal da terra e luz do mundo, reconheçamos o nosso papel na sociedade e assim contribuamos para a construção de uma sociedade melhor, e para isso ela precisa pensar, ela precisa saber das coisas e na hora de decidir com consciência. Daí a importância, o papel da igreja na orientação política dos nossos membros. Eu vou complementar a pergunta, pastor Luiz, perguntando, na sua opinião, hoje no Brasil, a igreja, essa conscientização, ela é passada corretamente? Nós estamos num patamar, numa caminhada boa? Ainda não chegamos a isso ainda. Como foi dito, ficamos muito tempo alienados dessas coisas.
alguém colocou na nossa mente que era pecado a igreja participar da política. E isso ficou muito sério. No nosso caso de Assembleia de Deus, isso se tornou mais grave porque nós somos de um movimento que missionários vieram dos Estados Unidos para fundar essa igreja. E vários estrangeiros fizeram parte dessa liderança no início. Então, quando eles pensavam em dizer alguma coisa, eram ameaçados. Ou você se cala, ou você, então, vai sofrer sanções por conta disso. E aí foi sendo gerado em nós esse pensamento de que igreja não se mistura com política, quando, na verdade, isso é inseparável. Nós somos, por natureza, políticos. E foi Deus quem nos fez assim. Porque a política, ela decide o rumo das coisas. E nós precisamos, como cristãos, fazer isso de uma forma muito clara. Então, muita gente, ainda no Brasil inteiro, além de ter herdado isso, não tem se preparado para mudar de opinião. Porque a mudança é uma coisa muito necessária para o ser humano. E o ser humano, ele é mutável. E graças a Deus por isso. Mas muitos não querem mudar. Ainda enxergam as coisas por um viés muito passado que não traz nenhum benefício. Então, as lideranças cristãs estão deixando a desejar. Por outro lado, já existe uma grande parcela dessa liderança muito esclarecida e damos glória a Deus por isso, e é por isso que estamos aqui nesse programa com você, porque isso faz parte do nosso chamado, do nosso ministério. Então, a essas lideranças que já se abriram para o novo, e muita gente tem medo do novo, mas graças a Deus que o Espírito de Deus tem movido muitas dessas lideranças para se abrir para a realidade. E estamos construindo aí já alguma coisa. É tanto que muita gente hoje já procura dizer que a igreja está ocupando muito espaço. Ela não ocupou ainda o espaço que ela vai ocupar nessa nação. E que merece. E merece por conta daquilo que ela já fez e faz por essa nação. E merece por quê? Merece porque hoje ninguém trabalha nesse país a área social, a conscientização para uma vida melhor, para um ser humano trabalhar a sua pedra bruta que tem no seu coração, do que as igrejas. As igrejas hoje fazem um trabalho muito importante para a sociedade. Eu sempre disse isso, e sempre reconheci isso nas igrejas. O trabalho social, a mudança do ser humano, do velho homem para um homem melhor no dia a dia. Meu amigo pastor Carlos. A igreja, nessa área social, ela não só liberta as pessoas que precisam serem libertos de alguma prática, ela ressocializa, ela insere ela no contexto da sociedade. E uma das maneiras que a igreja insere é por meio do ensino. Eu tenho um texto muito interessante, quando Jesus termina o Sermão da Montanha, termina o texto dizendo, o Mateus escrevendo, dizendo o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino, e diz, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então Jesus estava cercado naquela época por pessoas extremamente políticas, dentro do seu contexto da época, né? Extremamente políticas. Os partidos políticos e religiosos eram praticamente inseparáveis. E Jesus estava naquele contexto, e Jesus nunca recriminou-os pela política, pelo contexto que eles viviam nessa questão de autoridade política, mas sim pela forma em que eles se comportavam, pela hipocrisia, pela a sua falsidade de dizer uma coisa e se comportar de outra maneira. E nesse contexto, a igreja tem que ensinar as pessoas. Por exemplo, quando nós recebemos pessoas que vêm para a igreja, o primeiro passo para ela ser inserida no contexto de igreja, de salvo, de pessoas transformadas, é o arrependimento. É interessante que arrependimento vem de uma palavra grega que significa mudança da maneira de pensar.
Então as pessoas vão vir com uma maneira de pensar que devem ser ensinadas a pensar direito. Então nós, na verdade, ensinamos as pessoas a pensar, nós construímos pensadores, não são robôs, não são simplesmente pessoas que chegam ali e elas são alienadas ao mundo. A igreja tem o papel de fazer com que as pessoas pensem como cristãos, pensem os princípios de família, de honestidade, de ética, que a igreja precisa de ensinar, e também pense como sociedade, como disse antes, né? Nós fazemos parte dessa sociedade. E interessante que escreveu Napoleon Hill, inclusive está no seu livro Mais Esperto que o Diabo, o tema é bem interessante, dizendo o seguinte, que o pecado da igreja, da escola e da sociedade que insere ensinamentos é não fazer com que as pessoas pensem, não fazer com que as pessoas sejam preparadas para tomar decisões. E a igreja, ela se posiciona ensinando as pessoas para tomarem decisões acertadas, pensar sobre essa questão de partidos políticos, porque em volta dos partidos tem muitas ideologias contrárias àquilo que nós acreditamos como família tradicional, como pessoas conservadoras, e como disse bem o apóstolo Wilson, nós ainda somos um país conservador, de famílias tradicionais, e nós não podemos abrir mão disso e vamos lutar até o fim. Então nós conscientizamos os nossos irmãos, a igreja, a pensar, não a ser um robô, alguém que vai aceitar tudo, mas pensar do que nós falamos, pensar sobre evangelho, pensar sobre religião e, principalmente, nos dias de hoje, pensar sobre política, pensar sobre o nosso posicionamento, a quem é que nós vamos colocar lá para nos representar. Essa pessoa vai nos ouvir quando for para lá? Que uma coisa que me preocupa é que me parece, essa é a minha visão pessoal, que quando nós elegemos alguém e ele consegue ser eleito, parece que ele assimila uma consciência de poder tão grande que não houve mais ninguém, ele é o Senhor de tudo, as pessoas têm que andar debaixo dele e pronto, e acabou, é o que ele pensa. E nós temos que ser pensadores, ensinar o nosso rebanho, a nossa igreja também a pensar e a questionar aquilo que não está correto. Então, nós somos educadores das pessoas. A igreja exerce o papel de educar as pessoas em todas as áreas. Agora, eu não sei se... Eu acho até que eu sei que deve ser pela internet hoje, que a facilidade da gente entender o que cada um pensa, o que cada um diz, a internet hoje traz muito esclarecimento, de várias formas, mas traz. E eu vejo hoje que existe um pensamento mais unânime entre todas as religiões, sabe? Na defesa da família, na defesa... Uma coisa que a maior parte anteriormente faziam os crentes, as igrejas. Exatamente. Mas hoje eu vejo a igreja católica, eu vejo cada manifestação de padre, um padre renomado do Brasil, que nunca falou determinado assunto, hoje você escuta o padre se posicionando. Pastor Helder. Boa colocação a sua. Haja vista que eu acho que todo plano de ação política visa chegar a esse público, o público evangélico, porque numericamente somos de uma representatividade muito grande. O povo evangélico unido, nós conseguimos eleger o presidente que nós quisermos, o senador da República, o governador, o deputado federal, estadual, o prefeito, o vereador, seja lá quem for. Algo que pesa contra nós é que eles se interessam muito pelo nosso voto, mas querendo descartar a nossa voz. Esse que é o grande embate que nós sofremos hoje, porque o voto do evangélico é tão importante quanto do incrédulo. Mas o nosso voto faz conta, ele é relevante, ele faz a diferença. E é por isso que a gente, como o pastor Roberto falou muito bem, né, somos educadores, conscientizamos bem as pessoas, o pastor Denis também deu esse posicionamento, e a ideia é que as pessoas entendam que a igreja evangélica, ela precisa estar consciente de sua ação. Nós sofremos, por exemplo, grande dificuldade, plano diretor da cidade. A igreja é a que mais sofre, porque não existe um plano diretor da cidade
para beneficiar a igreja. O que exige de nós? O mesmo espaço de estacionamento que um supermercado. A igreja funciona praticamente à noite, 2 horas de atividade, nada mais. A igreja sofre por causa disso. O plano diretor da cidade hoje exige, não se pode mais construir em vias principais. Né? A dificuldade para que uma igreja funcione é tremenda, porque o máximo que elas puderem fazer para prejudicar o bom funcionamento de uma igreja é muito grande. Então a gente luta para que a igreja tenha voz e tenha vez também, pelo trabalho que ela presta à sociedade, né, voluntário. E a guerra continua. Nós nos posicionando como igreja, acreditando que também temos, além dos deveres, direitos, como qualquer cidadão, e, acima de tudo, lutar pelos princípios judaico-cristãos, que isso são inegociáveis em qualquer instância. Velamos, né, pelos princípios, pelos valores, porque é isso que rege uma sociedade com excelência, né, com paz, com harmonia, com prosperidade. E tem a causa, eu vejo assim as causas. Por exemplo, uma causa dessa que você acabou de levantar, pastor, do plano diretor de uma cidade, que diz respeito a todas as igrejas evangélicas, todos os segmentos cristãos. Então, uma causa dessa, nós podemos... É uma causa que todo mundo podia sentar, discutir, tirar um documento. Um prefeito de uma cidade tem que ouvir, uma Câmara Municipal tem que ouvir, exato, sabe? Não pode fazer nada aleatório. Mas nós temos que ver o momento certo para fazer isso. Quer dizer, mas não pode deixar isso afastado. É uma causa mas não de houve, todos. Alex. A audiência pública sobre isso, eu já fui em 2 audiências públicas, a voz ecoa pelo vento. Não entende nada, não sabe de nada. Como assim? Tem uma questão que aconteceu lá na Santa Casa. Lá na Santa Casa eu coloquei lá uma foto do presidente da República, uma foto do senador Márcio Bittar, uma foto do prefeito Mazinho e uma foto da Márcia Bittar. Aí começaram, apóstolo, no meio, não pode fazer isso, não pode colocar foto, não pode colocar a instituição. E eu fiquei quieto, deixei tomar bem corpo a questão, digo, olha, eu posso colocar assim. Tá? Eu vou colocar aqui, desse lado aqui, os amigos da Santa Casa que me ajudam. E desse lado aqui eu vou colocar quem não ajuda, os adversários, entendeu? E aí todo mundo silenciou, ninguém disse mais nada. Uma aposta. A pessoa pode até não ouvir, sabe? Mas eles têm que entender que os nomes deles vão ser falados toda noite, em todo segmento, em toda a igreja. Da igreja pequena à igreja do tamanho grande. Não tem quem aguente a voz do povo e a voz... Não tem quem aguente. É só a maneira de se trabalhar. Vou chamar o encerramento aqui do segundo bloco, porque o papo está muito, muito agradável. Vou dizer que vai vir aqui também o pessoal da Igreja Católica, vai vir o pessoal que trabalha em todo o segmento cristão, eu vou convidar aqui, porque é um debate satisfatório, é uma coisa bacana da gente tratar, traz consciência política, traz consciência espiritual, traz consciência cristã, acima de tudo. Vou chamar o nosso terceiro bloco. Estamos no terceiro bloco, sabe? Um bate-papo mais do que agradável, uma conscientização aí para quem está nos assistindo e, principalmente, um modo de pensar de como nós podemos participar com o nosso vizinho, com a nossa vizinha, com o nosso empregado, com o nosso amigo, com o nosso irmão, sabe? Para conscientizar sobre a importância da nossa responsabilidade cristã com a política no Brasil. Nós estamos no terceiro bloco, vou passar a palavra aqui para o apóstolo Eudes, para que ele... E já vou passar a palavra, apóstolo Eudes, para que também vá fazer o encerramento, para que nós só temos 15 minutos aqui mais ainda, para que dê tempo cada um falar à vontade. Mas... Muito bem. Foram falas muito boas, importantes, pessoas aqui preparadas, né? A gente se alegra com isso,
com esse tipo de diálogo, né? A sociedade precisa, porque muito mais que fazer política, nós temos que fazer da forma correta. Obedecendo à legislação, né? Sem transformar os nossos púlpitos em palanques políticos, né? Isso os pastores têm feito, na sua maioria. Obedecendo também a forma como nós fazemos para fazer essas parcerias, porque o que muitas vezes é terrível é que alguns, infelizmente, ainda buscam só os seus próprios interesses. Às vezes você vai para uma reunião com alguns candidatos e você vê pessoas buscando ali um benefício próprio, né? E nós temos que defender causas, nós temos que defender princípios e valores, isso é o mais importante. Porque se eu negocio com um político um benefício pessoal, eu não posso fazer como a apóstola Deise diz e faz, que é cobrar depois. Né? Você já recebeu a sua parte. Isso acontece em todo lugar. Então, nós agradecemos, né, pela participação no programa e que a gente possa ter outras conversas como essa, que são tão importantes e necessárias. Apóstolo Deise. É bom conversarmos sobre isso e ouvir os nossos irmãos que trabalham também com comunidades, né? Porque a igreja não está aqui só para servir a área social das comunidades. A área social ela vem atrelada com o conhecimento. Por que fazemos? Porque algo já aconteceu na nossa vida e nós queremos que aconteça na vida deles. Essa questão política é muito séria porque os anos vão se passando e as pessoas vão envelhecendo, mas não estão crescendo. De que adianta envelhecer e deixar fracasso para trás? Esse crescimento precisa ser todos os dias, no conhecimento das causas do nosso povo, do que estamos fazendo para mudar isso, porque o que se parece, Alex, é que há uma política para mantê-los na miséria, porque é o cartão de visita, para puxar mais dinheiro. Isso é insano. Por que manter o povo numa zona de miséria, com uma casta privilegiada de políticos, tendo tudo de bom e do melhor nas suas casas, com tudo pago por nós, e ainda judiado o nosso povo nesse nível, né? Com votações contrárias a saneamento, que é uma coisa básica para ter uma condição de vida, né? A gente acompanha as votações ali e fica estarrecido de ver posturas como essa, de não querer o bem-estar do seu próprio povo. Então, vejo que eles legislam ali em causa própria, e isso é lamentável. Isso é lamentável, nosso povo precisa ser respeitado, sim. Quem anda nos bairros, quem atende periferia, quem socorre esse povo, sabe o estado de miséria que a periferia da nossa cidade vive, e nosso coração se frustra porque nós não temos perna para atender isso. Isso é uma demanda do governo federal e as verbas que vêm não chegam nas pontas. Então, assim, é uma coisa insana até. O pastor disse com muita propriedade, arrependimento é transformação de vida. Até que ponto eu quero transformar a minha mentalidade para eu começar a crescer no meu conhecimento? Se nós não trouxermos um conhecimento novo para o nosso povo, eles vão envelhecer sem conhecimento. Vão envelhecer, não, mas é isso aí mesmo. Sempre foi assim, minha filha, se conforme. Não. A Bíblia diz, não vos conformeis. Então eu vou seguir a Bíblia. Eu não sou conformada, eu luto pelos nossos direitos, sim. E eu ensino o meu povo e a luta também. Nós queremos um Brasil novo, um Brasil melhor. Que bom, pastor. Pastor Luiz Gonzaga. Alex, muito obrigado e parabéns por abrir esse espaço para essa voz dessas lideranças evangélicas aqui em Rio Branco, no Acre. Eu estava aqui pensando, ouvindo todos os demais, a nossa convenção a nível nacional agora, que aconteceu em Belém, 3 dias antes, foram mais de 1.000 obreiros para Melgaço, Ilha do Marajó, o município mais miserável do Brasil. E houve uma revolução naquela cidade, naquele município, que até hoje as próprias autoridades estão perplexas com o que aconteceu. Com isso eu quero dizer, a igreja evangélica, ela tem desempenhado um papel da maior importância nessa nação.
Agora, isso não dá notícia. Não. Porque a grande imprensa prefere nos acusar, prefere nos condenar, prefere nos discriminar. Mas é preciso que coisas como esta que você está fazendo aconteça para que a opinião pública saiba que nós somos um povo que pensa, um povo que raciocina, um povo que quer o melhor, não para nós mesmos, mas para a sociedade como um todo. E isso é fruto de pensamento, de estudo, de dedicação, e é o que nós desejamos para o nosso povo. Que o seu programa continue sendo uma grande bênção para essa sociedade, a Santa Casa continue sendo um instrumento de bênção para a nossa sociedade, e eu louvo a Deus por sua vida mais uma vez. Muito obrigado. O pastor Luiz colocou uma questão importante, que é essa questão de querer discriminar o trabalho, que às vezes desmontar. Mas eu vejo assim uma outra coisa ainda mais dura ainda. É quando querem que os ensinos que estão na palavra de Deus, na Bíblia, os princípios cristãos, que eles sejam esquecidos. Existe uma campanha para esquecer, sabe? Que o certo é o certo, mas o errado é o que está certo. Eu vejo hoje uma campanha de uma forma assim, estarrecedora. É mesmo. É um negócio assim, que eu fico às vezes em casa, me incomoda aqui, sabe? É uma coisa que me incomoda mesmo, de verdade. Meu pastor. Alex, é uma alegria. Poxa, como me sinto privilegiado por estar aqui. E deixa eu só fazer um ponto aqui. Eu vou fazer uma justiça aqui, porque no programa passado nós debatemos aqui sobre o Estado do Acre e como está o comportamento da economia do Estado, como melhorar a economia do Estado, o agronegócio. E o pastor Carlos, ali em pé, disse: por que você não chama os pastores aqui para nós falarmos sobre a conscientização cristã? Justiça foi feita, estamos aqui hoje, pastor Carlos. Poxa, muito obrigado por ter aceito a minha sugestão, me sinto privilegiado. E eu quero dizer o seguinte, que as pessoas estão polarizando muito a questão política, social e religiosa. E muitos dizem que o amor é cego. Eu quero dizer que o amor não é cego. Nós somos pessoas que pregamos o amor e vivemos o amor. A nossa questão da igreja não é contra pessoas, é contra os princípios ideológicos e pensamentos contrários à família, à moral, à educação, contrário a princípios que estão querendo implantar na nossa nação, nas nossas escolas, ensinar e ideologizar nossas crianças, os nossos jovens. Isso nós não aceitamos. O amor não é cego, o amor enxerga muito. E nós estamos aqui enxergando esse cenário como pessoas que podemos sim interferir para mudar muita coisa e para melhor. A igreja visa sempre o melhor. Nós visamos o melhor. Amamos o Brasil, amamos o Acre e acreditamos na melhora de todo o ambiente que nós estamos inseridos neles. Estamos inseridos aqui para ajudar e contribuir como igreja para a melhora da nossa sociedade. Amém. Eu quero registrar aqui a presença da pastora Kelly, que se encontra presente, chegou agora há pouco tempo. Seja bem-vinda aqui também, Kelly. Dizer que nós hoje estamos em maioria aqui, dos homens no debate, mas da próxima nós vamos botar um equilíbrio maior, porque tem muita pastora que quer participar e debater o assunto. Pastor Elton, meu irmão querido. Quero agradecer pelo momento tão importante, né, desse debate, que é relevante para nossas vidas, nossos queridos colegas pastores. Deus abençoe a todos. A igreja continua nessa linha de frente, na vanguarda. Não vamos baixar a guarda, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Abacuque, ele fala dessa frustração, de ver que o ímpio prevalece contra o justo, né, que o mal parece que está crescendo, mas a igreja é colocada na torre de vigia, como ponta de lança, acreditando que nada sai do controle das mãos de Deus. Por isso acreditamos que o Acre é um celeiro de bênção para as nossas vidas. O Acre é um estado maravilhoso, abençoado. Nós acreditamos no progresso, no avanço da nossa cidade, Rio Branco, e isso depende da conscientização e do papel de cada um. E que
sem a política é impossível, né, que haja esse avanço, esse progresso. Por isso a nossa contribuição, por isso nosso posicionamento, acreditando que colocando as pessoas certas para lutar pelos princípios certos, isso vai resultar em bênção para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação. E a causa que o senhor trouxe hoje aqui é uma causa muito importante para as igrejas como um todo. A questão do plano diretor da cidade. Essa é uma causa comum a todos. Eu até sugeri no intervalo, vamos pensar num seminário sobre esse assunto. Quando você une numa causa todos, você tem mais oportunidade de ser ouvido, você tem oportunidade maior de se posicionar e você tem oportunidade maior de cobrar e ver resolvido uma situação. E as autoridades que serão convidadas lá, com certeza serão pessoas que podem fazer alguma coisa nesse sentido. Nós não podemos ficarmos só assistindo a tudo isso e calado. Agradeço mais uma vez o apóstolo Wildes, sabe, por estar sempre aqui me ajudando em temas importantes. O apóstolo Wildes é um irmão querido nosso há muitos e muitos anos e tem me ajudado ali na Santa Casa muito, sabe? A Santa Casa tem um respeito e uma consideração muito grande por sua pessoa, Wildes. Obrigado aqui por estar presente, por ajudar nesse debate. Pastor Luiz Gonzaga, meu bom pastor, mais uma vez foi uma honra receber o pastor Elton, pastora Deise, meu pastor Carlos e vocês que estão hoje aqui participando, muito obrigado pela presença, viu? O nosso programa X da Questão, ele está sendo retransmitido aos domingos às 21h30 e também pelo YouTube, também pelo WhatsApp, também por todos os meios de comunicação que o pessoal que cuida aí da divulgação. Pastor Wildes. Então, eu quero deixar uma mensagem muito importante, né, de acordo com o que conversamos aqui hoje. Quando você for votar, vote consciente, né? Vote realmente de acordo com aquilo que você crê, aquilo que você defende. Um líder é conhecido pelas causas que defende e o preço que está disposto a pagar por elas. Você precisa realmente tomar decisões acertadas. Se você já entregou a sua procuração para alguém que não lhe representou, está na hora de revogar. Eu sou advogado e eu sei o que estou falando. Né? E é o momento de você votar observando esses 3 cenários. Qual é o grupo que você está votando, a ideologia que ele tem, né? O partido realmente vai permitir que o seu candidato defenda, uma vez eleito, defenda essas questões, e realmente a pessoa, se realmente ela está disposta e tem coragem e defende os princípios que você crê e defende também para a sociedade e para o grupo que você representa. Apóstola Deise. Eu quero agradecer também a oportunidade de fazer com que a cidade ouça a nossa voz através desse programa e saiba que nós estamos muito sintonizados com os acontecimentos atuais, muito ligados mesmo. E eu acrescentaria na fala do apóstolo Wildson mais outros 3 itens: Deus, pátria e família. Sem esse não tem conversa. Né? Siga seu líder se ele estiver dentro desses 3 princípios dados por ele e por nós. Pastor Luiz Gonzaga. Não perca a esperança. Apesar de tudo que está acontecendo, existe esperança. Há uma luz que pode resplandecer na sua vida, dependendo da sua consciência, da sua atitude. Nós estamos aqui porque cremos, e cremos num Brasil melhor. Como disse a apóstola Deise, Deus, pátria e família são 3 coisas da maior importância. Mantenha viva a chama da esperança. Você tem o poder na sua mão de decidir através do seu voto. Não comprometa o seu voto com nada, apenas com a sua consciência. Todos nós temos necessidades, mas as nossas necessidades devem ficar no segundo plano no tocante a isso. A nossa consciência está acima das nossas necessidades. Deus te abençoe ainda mais, em nome do Senhor Jesus. Pastor Carlos. Eu quero deixar a minha palavra para os nossos irmãos, amigos, acrianos. Não desista do Acre. Olha só, nós temos a oportunidade agora de enviar novamente mais um senador para Brasília.
8 deputados federais, sem contar que nós vamos ter que eleger o nosso governador e os deputados estaduais. E, com certeza, mais um presidente para dar continuidade ao trabalho que nós temos, muito importante para a nossa nação. Portanto, não desista. Vale a pena a gente pensar e buscar informações, ser conscientes no nosso voto, ser conscientes no nosso posicionamento com relação à política agora. Portanto, eu quero deixar a minha palavra dizendo, mais uma vez, não desista do Acre. Existe uma promessa de Deus sobre essa terra, sobre a nossa nação. E que Deus te abençoe, te guarde e conte sempre com a vida, com as nossas orações e com nós, com cada um de nós pastores aqui, para estar abençoando e orando por você. Pastor Helder Gama. Eu quero deixar uma palavra a toda a comunidade evangélica, independente da sua denominação. Eu entendo que a política serve para não nos emburrecer, mas para nos amadurecer. Então nós temos caído muito naquela já antiga, né? Do amigo da fé, do amigo do bairro, do amigo da família, do amigo do esporte, do amigo disso e daquilo. Aqueles que conspiram contra nós, eles são verdadeiros ativistas e nossos verdadeiros inimigos. Então vote consciente naquele que luta pelas nossas causas. Isso é mais importante. E aí, com esses valores, esses princípios, podemos estabelecer uma igreja forte, uma igreja ativa, uma igreja com voz e com vez. Por isso, pense nisso, vote consciente, com inteligência, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Gostei da mensagem de todos, mas a mensagem da apóstola Deise: siga seu líder, desde que esteja dentro dos princípios Deus, pátria e família. Deus, pátria e família.